Imagine uma sala cheia. Risos, conversas cruzadas, o som da televisão misturado aos talheres batendo na louça, crianças correndo, gente perguntando onde está isso ou aquilo. Uma família aparentemente unida. E ali no canto, você. Sentada em sua poltrona favorita, com um sorriso discreto no rosto, aquele sorriso automático que já se tornou uma armadura. Por fora, tudo parece bem, mas por dentro, é como se houvesse um vazio ecoando. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de estar sozinha mesmo cercada de gente? Como se a sua presença fosse necessária para cozinhar, cuidar, resolver, mas não valorizada. Ninguém pergunta como você está de verdade. Ninguém nota quando você se cala. E se nota, não pergunta o porquê. Às vezes, a solidão mais dolorosa é essa, a que acontece no meio do barulho, a que vem acompanhada de obrigações, de presença física, mas ausência emocional. Você serve o café, oferece o colo, escuta os problemas de todo mundo. E no fim do dia, quem escutou você? É duro perceber isso, porque fomos ensinadas que ter a casa cheia era sinal de felicidade, que barulho de gente era sinônimo de vida. Mas e quando essa casa cheia não preenche, apenas desgasta? E quando o ruído esconde uma verdade silenciosa, que você sente falta de ser vista, ouvida, compreendida? Essa dor muitas vezes é invisível, porque ninguém entende como é possível sentir solidão quando se está acompanhada. Mas você entende, porque sente na pele, no coração e até nos ossos esse esvaziamento emocional. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre essa solidão disfarçada, sobre esse sentimento que corrói em silêncio, mas, principalmente, sobre como reconhecer quando o problema não está em você, e sim nas conexões que já não te nutrem mais. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com uma amiga que também anda se sentindo sozinha. Porque hoje vamos juntos entender o que esse silêncio emocional quer nos dizer. Vamos começar. O silêncio dentro do barulho, quando a alma não é ouvida. Talvez você já tenha vivido isso. Estar em uma conversa onde todos falam, mas ninguém realmente escuta. É como estar presente, mas ao mesmo tempo ausente. Como se suas palavras batessem no ar e caíssem no chão antes mesmo de chegarem aos ouvidos de alguém. E essa ausência não tem a ver com estar só. Tem a ver com estar com pessoas que não se importam em te ouvir de verdade. Você tenta comentar algo, talvez até contar uma lembrança ou dividir uma dor, mas logo te interrompem, mudam de assunto, ou simplesmente respondem com aquele apressado, só para parecer que estavam prestando atenção. É nesse momento que a alma começa a se calar. Porque ela aprende que não vale a pena falar se ninguém vai escutar. E aí a gente começa a guardar tudo. As saudades, os medos, os pensamentos, as histórias. E aos poucos vai se perdendo de si mesma. Esse silêncio que se instala dentro do barulho é o mais traiçoeiro, porque ele é invisível aos olhos dos outros. Mas você sente no peito apertado, na vontade de chorar sem saber porquê, na sensação de estar deslocada até dentro da própria casa. E sabe o que mais machuca? É que muitas vezes essas pessoas que não nos escutam são as que mais amamos. Filhos, companheiros, parentes, não por maldade, mas porque estão tão imersos em suas próprias urgências que se esquecem de nos ver como alguém que também sente, que também precisa. Só que existe um limite. Um ponto em que essa ausência emocional começa a deixar marcas, e quando você se dá conta, está vivendo em modo automático, cuidando de todos, menos de si mesma. E talvez seja hora de fazer uma pergunta essencial. Quem são, afinal, as pessoas que te cercam? Estão te ouvindo ou apenas ocupando espaço? Vamos falar disso agora. Olhe com carinho para quem está à sua volta. Não com julgamento, mas com sinceridade. Quem são essas pessoas que caminham ao seu lado?
São aquelas que te escutam com o coração aberto ou só procuram você quando precisam de algo. São companhias ou cobranças disfarçadas. Às vezes, a solidão vem não da ausência, mas da convivência com quem não nos reconhece mais como gente inteira. Estamos rodeadas de gente que fala muito, mas diz pouco. Gente que exige demais, mas oferece quase nada. Pessoas que, no fundo, só sabem se relacionar com a versão da gente que serve, ajuda, acolhe, mas que não sabem lidar com a mulher que sente, que precisa, que tem limites. E a verdade é dura, mas precisa ser dita. Algumas dessas pessoas se acostumaram a nos ver como função e não como presença. Mãe que resolve tudo, avó que está sempre disponível, amiga que escuta sem reclamar. Mas, e você? Quem te vê de verdade? Quem se importa quando você se recolhe? Quem pergunta como foi o seu dia, sem segundas intenções? É nessa hora que percebemos. Talvez o problema não seja a solidão em si, mas o tipo de companhia que mantemos. E mais, o quanto, ao longo dos anos, fomos silenciando nossas vontades para caber nos espaços dos outros. Diminuindo nossa luz para não incomodar. Concordando para não causar conflito. Nos moldando tanto que esquecemos do nosso próprio contorno. Mas há um alívio nessa consciência. Porque quando identificamos quem são essas pessoas e como elas afetam nosso bem-estar, abrimos caminho para um movimento poderoso, o de nos reconectar com aquilo que deixamos para trás. E é por isso que agora precisamos olhar para dentro, entender o que dentro de nós permitiu essa solidão se instalar. Será que paramos de nos escolher? Quantas vezes você já deixou de dizer o que sentia para não causar confusão? Quantas vezes sorriu por fora, mesmo querendo chorar por dentro, só para manter a paz da casa? Ao longo da vida, principalmente nós mulheres, aprendemos que amar é servir, que ser forte é aguentar calada. Mas ninguém nos ensinou o preço disso, o cansaço emocional de nunca se colocar em primeiro lugar. A solidão muitas vezes nasce exatamente aí, nesse abandono de si. Ela não chega de repente. Ela se instala aos poucos, toda vez que você engole uma mágoa, que desiste de um plano seu para cuidar do plano de alguém, que esconde sua tristeza porque tem gente passando por coisa pior. É um processo silencioso. Primeiro, você para de se ouvir. Depois, para de se priorizar. E no fim, se pega vivendo uma vida em que você mesma ficou esquecida. É como morar numa casa em que todos têm quarto, menos você. Você circula pelos espaços, organiza tudo, garante que todos estejam bem, mas não tem onde repousar sua própria alma. E quanto mais você se anula, mais os outros acreditam que você está bem assim, que não precisa de atenção, de carinho, de tempo só seu. Afinal, você sempre foi aquela que dá conta de tudo, não é? Mas ninguém aguenta viver só doando. Amor também precisa voltar. Cuidado também precisa ser recíproco. Respeito precisa ser mútuo. E isso começa por um movimento simples e, ao mesmo tempo, poderoso. Voltar a se escolher. Voltar a lembrar quem você era antes de se moldar tanto. E é exatamente nesse ponto que a mudança começa. Quando você entende que merece relações que nutrem, que acolhem, que fazem bem, acordar para si mesma é um dos movimentos mais bonitos e mais desafiadores que uma mulher pode fazer, principalmente depois de anos acostumada a viver para os outros. Mas há um instante, às vezes silencioso, em que algo dentro de você sussurra: e eu? Onde eu fiquei nessa história toda? Esse sussurro, quando ouvido com atenção, vira despertar. Você começa a reparar nas pequenas atitudes. Quem te escuta sem pressa? Quem celebra suas conquistas, por menores que sejam? Quem se lembra de você sem ser por necessidade? Essas são as pessoas que te nutrem. São vínculos verdadeiros, às vezes poucos, mas profundos. Porque conexão de verdade
não se mede por quantidade de mensagens no celular, mas por qualidade de presença. E esse despertar traz clareza. Você não precisa aceitar migalhas de atenção, nem manter por perto quem te esgota emocionalmente. Você pode e deve escolher com quem quer dividir seu tempo, sua energia, sua intimidade. Mas atenção! Isso não significa brigar, romper ou se isolar. Significa reorganizar, aproximar-se de quem te faz bem e criar uma distância saudável de quem te faz mal. Significa aprender a se proteger com leveza, sem culpa. E isso, minha amiga, é um ato de amor próprio. É nesse momento que a solidão começa a se transformar. Porque você deixa de buscar presença em qualquer lugar e começa a cultivar vínculos onde realmente há troca. Relações com amigas que escutam com o coração, grupos que acolhem, espaços onde você pode ser você, sem filtro, sem função, sem esforço. E tudo isso começa a partir de dentro, da decisão corajosa de voltar a se olhar com carinho e se dar finalmente o valor que tantas vezes ficou em segundo plano. E falando nisso, como fortalecer essa conexão interna, como reencontrar a mulher que mora em você, mas estava esquecida. É sobre isso que vamos falar agora. Antes de buscarmos do lado de fora, precisamos voltar os olhos para dentro. Não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque ninguém vai preencher um vazio que é nosso e que só nós temos a chave para acessar. A solidão, muitas vezes, é um chamado da alma, um pedido silencioso. Ei, lembra de mim? Eu ainda estou aqui. Quando foi a última vez que você passou um tempo com você mesma, de verdade? Sem distrações, sem celular, sem tentar agradar ninguém? Quando foi a última vez que você se perguntou o que queria fazer só por prazer, sem dever nenhum? Às vezes, reencontrar-se começa com pequenos gestos. Uma caminhada ao ar livre ouvindo suas músicas favoritas. Um café da manhã arrumado com carinho, só para você. Um caderno onde você escreve memórias, sonhos, vontades. Uma oração sincera, um olhar no espelho com gentileza. São coisas simples, mas profundamente transformadoras. E não se engane, quanto mais você se reencontra, mais o mundo à sua volta se reorganiza. As relações mudam, as prioridades mudam. E, principalmente, a forma como você se posiciona diante da vida muda também. Você deixa de mendigar atenção e passa a oferecer presença, inclusive a sua, porque a verdade é que você sempre esteve aí, inteira, forte, capaz de se escutar e se acolher. Só estava ocupada demais cuidando do mundo e se esquecendo de si mesma. Esse reencontro é a virada. É quando a mulher que sempre sustentou todos finalmente estende a mão para si e se resgata. E quando isso acontece, tudo muda. Até a solidão se transforma, porque você entende que estar sozinha às vezes é necessário, mas sentir-se sozinha não é destino, é sinal, é convite, e é aí que chegamos à conclusão dessa jornada. A solidão que você sente, essa que dói mesmo com a casa cheia, não é fraqueza nem derrota, ela é um sinal, um chamado da alma, um grito silencioso dizendo: preste atenção em você. E talvez, até hoje, você tenha tentado calar essa dor com ocupações, com cuidados aos outros, com sorrisos ensaiados. Mas a verdade é que nenhuma distração do mundo vai preencher a ausência de si mesma. A solidão emocional não precisa ser um fim. Ela pode ser um recomeço, o momento em que você para de correr atrás dos outros e começa a caminhar ao lado de si, em paz, com firmeza, com o coração mais inteiro. Sim, é possível estar rodeada de pessoas e ainda assim sentir-se invisível. Mas também é possível começar a cercar-se de afeto verdadeiro, de vínculos que escutam, de espaços que acolhem, de gente que vê e valoriza quem você realmente é. E tudo isso começa com uma decisão silenciosa, porém poderosa, a de não aceitar mais viver no piloto automático, a de se escolher todos os dias, de se respeitar
de construir uma velhice com verdade, com liberdade, com alegria, que não dependa dos outros, mas que floresça de dentro. Então, se você conhece alguém que também vive essa solidão calada, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser que seja exatamente o que ela precisava ouvir hoje. E se essa conversa falou com você, curta, comente e se inscreva no canal. Aqui você sempre vai encontrar acolhimento, força e histórias que aquecem o coração. Porque envelhecer não é desaparecer. É, na verdade, a chance de finalmente se enxergar e redescobrir, com leveza, que você nunca esteve sozinha. Você só precisava voltar para si. Te vejo no próximo vídeo.